Pra mim, a culpa de um jogo como esse é principalmente dos jogadores, mano. Parece jogadores sem ambição, sabe, mano? Falta de respeito com o torcedor. O Palmeiras passou, beleza, ganhou 4-0 o primeiro jogo, encaminhou na ida. Mas é isso que se espera num jogo de volta em casa, em uma Libertadores? Mas diante de 33 mil pessoas, o nível de jogo do Palmeiras hoje foi muito baixo, né? Rapaziada, o Palmeiras avança na Libertadores, avança às quartas de final para cima do Universitário, mas num jogo bem terrível no Allianz Parque para mais de 30 mil pessoas, né, pessoal? E óbvio que isso gerou uma certa revolta entre os comentaristas palmeirenses, enfim, trazendo aqui para vocês, pessoal, o que disse o Facincani, o Kleber Gladiador também não poupou palavras. Tem o trecho também do Massini falando sobre esse jogo, enfim, vocês vão conferir o que esses comentaristas falaram a respeito de Palmeiras e Universitário. Foi bem terrível, foi bem complicado, mas o Palmeiras está classificado na Libertadores. Sem mais enrolação então, pessoal, bora direto pro vídeo. A intenção do Abel nesse time, nessa formação que ele fez hoje no jogo de hoje, cara? Teve alguma intenção? O que ele queria com isso daí hoje? Só pra, né? Cara, o Abel, eu acho que ele quis dar mais tempo de jogo, tentar, de repente, uma outra formação, entrosar. Voltou os 3 zagueiros de novo, né? De repente ele tira da mala 3 zagueiros assim, né? De repente, até para teste, né, mano? Para ver também. Mas eu vou te falar, mano, para mim, a culpa de um jogo como esse é principalmente dos jogadores, mano. Desculpa, mano, mas independente do esquema que você joga, mano, você precisa entender que você, cara, parece que parece jogadores sem ambição, sabe, mano? Sei lá, não almeja porra nenhuma, sabe? Porra. Cara, vale pelo menos assim, quando eu vamos supor, né? Eu tinha 20 anos, 19 anos. Eu fui jogar um jogo contra o Grêmio, São Paulo e Grêmio. E assim, porra, essa idade, ela é difícil, porque você tá entre profissional e entre juniores, né? Você precisa se firmar, mano. Você precisa falar, porra, eu preciso estar no grupo, eu preciso estar nesse grupo, entre esses jogadores, né? Eu tenho que estar aqui. E aí você dá a sua vida, mano, porque você não pode voltar para a base, ou se você vai emprestado para outro lugar, é muito difícil. E aí você vê os caras, você fala, cara, Eu não sei como responder a isso. ninguém tem ambição. Essa porra de Siri aqui, uma Siri aqui. Você vê os caras sem ambição, mano. Desculpa, mano. O Mikael, assim, mano, você fala, porra, mano. Você acabou de chegar no Palmeiras, mano. Sabe? Para mim, o Mikael hoje seria o quarto zagueiro, né? O Fux ainda, para mim, tá na frente dele. Realmente o Mikael bem abaixo, né, rapaziada? Bem abaixo, esperava mais. Esperava mais, sinceramente. O Fux teve uma lesão, não foi isso? O Murilo teve a lesão, o Fux também teve lesão, né? Ou foi expulso agora? Me fugiu agora, mano. O Fux teve uma lesão, mas ele já se recuperou também. Mas tá voltando, tá tipo, eu acho que o Fux tá na frente, tá? Porra, aí você tem uma oportunidade de jogar, mano. Uma preguiça do caralho, errando tudo. Porra, agora aos 83 minutos aqui do segundo tempo, ele foi lançar uma bola, ele lançou para fora do campo, mano. Acho que foi pro Piquerez. Tipo assim, cara, uma bola fácil, sabe? Erra umas coisas tão. O, eu esqueço. Puta, foge os nomes, mano. Sou muito ruim pra nome, velho. Muito ruim, mano. O Facundo Torres. Porra, entra no jogo, velho. Puta que pariu. Erra tudo, mano. Você tem 15 minutos pra jogar, pra você tentar, né? Você, né, mostrar. Porra, você pegou um time que já tomou 4 lá. Porra, vai dentro dos caras, vai buscar bola, vai, né? Pede jogo, chama o jogo, né? O Alan, mano, o Alan tem oportunidade, cara. Porra, agora desculpa, porra, fez um puta mundial, né? Aí foi meio que
Fechado Mas de você não lado. acha que os jogadores estavam meio sem posição? Eu achei o time assim meio estabanado, meio sem toda a bola que o Felipe Anderson pegava na esquerda, o Clebão, ele tocava para trás, cara. Mas é a opção dele tocar 30 para trás. minutos do jogo assim. O Mikael jogava a bola pro Felipe Anderson, ele ameaçava, voltava pro Mikael. E aí rodava a bola, voltava pro Mikael, tentava no Felipe Anderson e voltava para trás. Mas aí o Alan, às vezes eu achava ele meio perdido, se ele ficava meio mais no meio de campo, se ele apoiava mais o Felipe Anderson. Teve uma jogada do Alan, o Clebão, eu acho que aos 25 do primeiro tempo, que aí ele pegou e falou: Felipe Anderson, toca para mim que eu vou resolver. E aí ele foi lá, levou 2 até a linha de fundo, e o Felipe Anderson não acompanhou ele. Mas que isso aí é Parado. postura. Mas isso aí não tem nada a ver com o cara tá perdido em campo, isso aí é a postura do jogador. Então, Por que ele ficou parado? Por que ele não Então. acampou? Não, então, mas aí... será que ele ficou na marcação? Eu falei, não, o que ele ficou parado? Por que ele não Marcação, acompanhou o Alan lá? Mas o Eu falei, Palmeiras cara, tá com 3 zagueiros e o cara não sobe junto com o Alan, ele não correu junto. Ele ficou parado, cara. Não é a postura do jogador, cara, não tem nada a ver. Pô, ai, tá na marcação. Que marcação se o Palmeiras tá atacando? É. Quando o Palmeiras ataca, todo mundo ataca. Quando o Palmeiras defende, todo mundo defende. Isso é o básico do futebol. Então, se ele não acompanhou, é porque é a postura dele. Entendeu? Talvez porque ele já fez o gol contra o Botafogo. Aí já, né? Foi 4-0 lá. Cara, com todo respeito a esses caras, mano. Mas o Felipe Anderson, ele se pegar de. Ele tá em baixa, mano. Ele tá em débito. Ele tá em dívida. Ele tá devendo. Também acho. Ele tá devendo e muito, né? Porque ele fez um gol com o Botafogo que ele já tá. Não, ele tá devendo muito pelo que ele vale, pela contratação, pelo que ele fez na Europa. Ele deve, cara. Não é esse jogo contra o Botafogo que ele acha, porra, fui bem, fiz o gol. Não, ele ainda precisa mais. Ele precisa mais. O Alan tem uma oportunidade hoje, tem que ser o melhor que puder, cara. Então, assim, é jogador sem ambição para mim, sabe? Tem muitos caras assim que eu percebo, eu falo, porra, os caras é a oportunidade que o cara tem de mostrar pro Abel, falar, Abel, tô aqui, caralho, pode contar comigo, né? Eu quero jogar, eu quero ter minha chance, eu quero ter meu espaço. E não é o que os caras demonstram, entendeu? Para mim é um absurdo isso. Não, no jogo. O Palmeiras passou, beleza, ganhou 4-0 o primeiro jogo, encaminhou na ida. Mas é isso que se espera num jogo de volta em casa, em uma Libertadores? É isso que o Palmeiras vai apresentar para o seu torcedor numa sequência dessa competição, em jogos em que vão se exigir, obviamente, um desempenho competente contra times de alto gabarito. Porque esse time do Universitário, com todo o digno respeito que mereça, mas ele é a 4ª prateleira na América do Sul. Ele é um time de 4ª prateleira, tanto é que tomou 4-0 em casa. E aí o que a gente hoje, por isso que eu peço o seu like de revolta, de protesto em relação a uma atuação tão calamitosa, né? Esse atentado ao pudor que foi assistir o Palmeiras hoje. Peço esse like em protesto, porque daqui para frente, qualquer atuação parecida com essa é rua na Libertadores. É rua. Não se sustenta. Falta de respeito com o torcedor. E aí depois eu quero ver reclamar, né, o senhor Abel Ferreira? Quero ver você reclamar da torcida, que hoje teve que aguentar essa pouca vergonha no Allianz Parque. Vai lá xingar os caras, vai aplaudir a torcida do Universitário, como você fez semana passada. Você tem mais birra e raiva daqueles que aguentam esse tipo de martírio, dos corajosos que aguentam esse tipo, porque tem corajosos e tem aqueles que são coniventes com isso aí, que acham tudo maravilhoso, que acham bacana. Ah, pelo menos passou, vai, vocês também são muito chatos, né? Ai, vocês também cobram demais, né? Ai, vocês também. Tudo vocês merecem o time da Série B. Ai, vocês merecem o Celso Rotti. Ai, vocês merecem o Gilson Kleina. Gente, pelo amor de Deus, cara. Que discurso de babaca, cara. Que discurso de gente babaca esse. Não caiam nesse discurso de gente babaca. Porque o que a gente cobra aqui é uniformidade de desempenho. É um time que
independentemente do tamanho do jogo, mostre dignidade, hombridade. O Palmeiras hoje teve uma atuação prostituta com o torcedor. Foi uma vergonha. Uma vergonha. Um 0-0 nojento. O Palmeiras teve o quê? Um chute a gol do Kelvin no segundo tempo. No mais, ali a cabeçada na trave do Alan no primeiro tempo. Mais nada. Contra um timeco que mereceu ter saído com uma vitória em casa. E só não saiu, e digo mais, hein? Digo mais. O Universitário só não saiu vitorioso hoje porque o juiz meteu a mão no gol dos caras, que foi legal. O gol do Universitário em nada atrapalhou o braço curto do Everton na tentativa de fazer a defesa lá. Foi braço curto no chute dos caras? Sim, senhor. Mas não só ele. Diversas aberrações hoje feitas em campo. Diversas. Essa foi só uma delas, esse chute. Porque a atuação dos jogadores hoje, olha, sabe aquelas atuações de, nos anos 30, varinha de marmelo da vovó? Sabe, varinha de marmelo no bumbum, pra ver se aprende? Porque, pelo amor de Deus, cara, que pouca vergonha. Que pouca vergonha. Falo isso porque daqui pra frente, vai ser proibido jogar qualquer coisa que seja similar a isso. Lembram na semana passada, inclusive na transmissão que eu estava aqui, junto com o meu grande amigo Renato Rainha, um beijo para ele, para o filho dele também, para o Filipinho Rainha também. Fizemos uma ótima transmissão, 4-0 para o Palmeiras em React, que eu falei, gente, pegue essa transmissão, coloquem num quadro e desse quadro vocês rabisquem tudo o que vocês têm de ideia para melhorar. Porque é aquele padrão para frente que se espera do Palmeiras. Não. Pegaram aquele quadro da semana passada, rasgaram, tacaram um balde de tinta, picharam o quadro e vamos voltar a jogar no padrão Palmeiras Allianz Parque 2025, que é isso aí. Um jogo similar ao do Corinthians, da eliminação do 2-0 na Copa do Brasil. Precisava disso? Ah, mas passou. Ok, é sempre a muleta da desculpa. Ah, mas passou. Ai, mas a isso. Ah, mas tá entrosando. Ah, mas fez um teste. Ah, mas fez aquilo. Gente, pelo amor de Deus, é toda hora uma desculpa esfarrapada, cara. Essa encheção de saco. E o que eu vi hoje no Allianz Parque. Sabe aquele dia que você prefere ter outra profissão, entendeu? Que você, é um dia que você, puxa, começa o jogo, você fala, ih, rapaz, era bom, né? Chamar a Renata ali, fazer uma pipoca, assistir uma série, né? Porque o que eu vi hoje foi um negócio realmente muito ruim. Há de se relativizar e levar em conta que já estava 4-0, beleza. Beleza, beleza, beleza. Sempre se relativiza, né, no mata-mata, aquilo que o Palmeiras fez no primeiro jogo. Agora, o que eu vi hoje é um negócio fora de qualquer contexto, né? E ainda teve um gol lá do Universitário, que eu não sei não se o cara participa do lance, enfim. O cara se abaixa ali, se abaixa, mas o Everton não pegaria essa bola nunca. Estou até vendo o lance de novo aqui, rapaz. Bom, a bola passa embaixo dele, dá para entender a marcação, né? Mas olha, é importante levar em consideração que o primeiro jogo foi 4-0, mas diante de 33 mil pessoas, o nível de jogo do Palmeiras hoje foi muito baixo, né? Muito baixo mesmo, foi fraco. Teve uma ou outra bola, né? O lance do Murilo de cabeça, depois o lance no final do Alan que bateu na trave, né? Que coisa ruim, né, cara? E se não fosse o Everton, meu caro, o Palmeiras teria perdido o jogo hoje, porque ele fez defesas importantes, certo? E realmente ruim, né? O jogo não foi bom, não foi mesmo, não tem nada que eu possa aproveitar desse jogo, a não ser o Alan. E curiosamente, né, o Alan estava bem no primeiro tempo, talvez o melhor do primeiro tempo do Palmeiras, e foi substituído. Fica aqui o voto honroso para o Vitor Roque, né?
porque realmente é o jogador mais lustro do Palmeiras. É um negócio, cara, que hoje foi muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. O jogo não foi bom. É isso aí, meus amigos. Vamos deixar o like. Vamos falar dessa coisa ruim que vimos hoje. Realmente uma bizarrice o jogo. O jogo foi muito ruim, muito péssimo mesmo. Deu uma melhorada aí quando entraram o Kelvin Piquerez e o Aníbal. O Felipe Anderson fez ali um jogo ok pelo lado esquerdo. Mais nada, né? O time ficou troncho, né? Com o Maurício pela direita e Vitor Roque e o Flaco muito avançados, não tinha ninguém no meio, né? E aí ficava difícil, porque o Alan, adaptado à função de 8, ficava uma distância no meio de campo e a coisa não foi boa, não. Daqui a pouco a coletiva do Abel Ferreira, a gente vai ouvir, e o Palmeiras passa, se classifica para as quartas de final para enfrentar o River Plate, que passou nos pênaltis, certo? Bom, rapaziada, então é isso aí, vocês puderam conferir nesse vídeo aí as opiniões fortes e quentes aí de Facincani, Kleber, Massini a respeito desse jogo bastante polêmico do Palmeiras pra cima com o Universitário, né? Pra cima não, com o Universitário na Libertadores, né, pessoal? Apesar do Palmeiras foi lá, fez 4-0 fora de casa, o jogo já tava resolvido, todo mundo já sabia disso. Porém, né, pessoal, o jogo de volta, né, no Allianz, para mais de 30 mil pessoas, estádio, né, totalmente favorável, vamos dizer assim. É um jogo realmente para, cara, na minha opinião, não sei se vocês concordam ou não, depois vai no campo dos comentários e deixa a sua opinião aí. Mas na minha opinião, pessoal, um jogo assim para se divertir, sabe? Um jogo para os jogadores entrarem e brilharem mesmo, sabe? Porque não tem pressão, porque não tem aquele peso de mata-mata de Libertadores, por exemplo. Olha só o que o próprio Palmeiras fez, né? 4-0 lá em Lima. Então, assim, um jogo que nem tinha pressão assim de mata-mata de Libertadores. O River passou um perrengue para passar lá do Libertad nos pênaltis, né? Então, assim, um jogo pro Palmeiras se consolidar, né? Para os jogadores ganharem confiança. O Abel rodou o time, então alguns jogadores que não jogam costumeiramente ganhar confiança, mostrar o seu talento ali, mostrar que quer fazer parte do time, igual o Kleber falou, né? Mostrar ali que não tô aqui, vou pra cima com tudo, enfim. Um jogo para os caras realmente se divertirem ali, né? Poder fazer 1, 2, 3, quem sabe, jogar leve, tranquilo. Então um jogo que é totalmente favorável, um jogo para trazer a torcida, né? Para, enfim, no final acaba sendo tudo ao contrário, né? Acaba gerando revolta, mais desconfiança, enfim. É complicado, né? Acho que o Palmeiras poderia ter sim desempenhado melhor contra o Universitário, né, pessoal? Mas e a sua opinião qual que é? Você concorda com os comentaristas, com a minha opinião? Vai aí, deixa a sua opinião no campo dos comentários, que a sua opinião é muito importante aqui no canal. Belezinha? Bom, então, no mais, esse é o vídeo, pessoal. O Palmeiras classificado, vai pegar o River Plate, né? Agora nas quartas da Libertadores, confronto gigante, né? Confronto grandíssimo. Mas que, né, o Palmeiras tem um certo favoritismo, porque o River Plate já não é aquele River Plate de outros tempos, né? Enfim, vamos ver, futebol é jogado, né, pessoal? Mas é isso, pode dar um Palmeiras e São Paulo nas semifinais, porque o São Paulo vai pegar a LDU, que eliminou o Botafogo. Olha só, o Botafogo fora da Libertadores, né? Então na semifinal pode dar aí um Palmeiras e São Paulo, um choque rei, que com certeza ia ser gigante também, um baita confronto, né? Enfim, pessoal, se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like pra fortalecer. Seu like é importante, ajuda demais o canal, então dá essa moral aí. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações também pra você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e tá sempre por dentro aí de tudo que acontece com o Verdão todo dia. Belezinha? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis, fui.